Muito boa noite para você ligado aqui na TV Onda Azul, seja muito bem-vindo. Esse é o Onda Esportiva, a melhor resenha esportiva aqui do canal, com certeza trazendo muitas informações para você. Então logo de cara, para você ficar muito bem atualizado, sempre que a gente subir um vídeo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, que é importante a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe, avisa para todo mundo que já estamos no ar. Trazendo as melhores informações para você, falando muito sobre os campeonatos estaduais, a bola tá rolando, jogos, campeonatos com decisões pela frente e muita informação sobre a seleção brasileira que joga essa semana, futebol internacional, todos os detalhes, inclusive a Fórmula 1 que teve o seu primeira corrida esse ano, uma corrida muito bacana no GP do Bahrein, muito bacana também. Tudo isso a gente vai trazer aqui nesse Onda Esportiva especial de segunda-feira, 8 horas da noite, trazendo sempre as melhores informações para você. Siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul, e também acesse o nosso site, tvondaazul.com.br, e seja também parceiro aqui do canal da TV Onda Esportiva, TV Onda Azul, que é muito importante a sua participação. E como eu disse, vamos começar falando sobre os estaduais, né? Porque a bola tá rolando, jogos importantes, decisões pela frente, e olha, começa a funilar ainda mais. No Campeonato Paulista, por exemplo, já estão definidos os 8 classificados para as quartas de final. O Santos é o único clube dos chamados grandes que está de fora. E os confrontos vão ser o seguinte, vou pegar aqui minha colinha. O Corinthians vai enfrentar o Guarani, o São Paulo vai pegar o São Bernardo, o Palmeiras, o Ituano, Palmeiras que fez a melhor campanha, e o Bragantino pega o Santo André. Jogos importantes, o Corinthians venceu no fim de semana o Novo Horizontino e agora se prepara a pegar o Guarani de Campinas, que fez uma boa campanha, vai jogar a Série B e está nas quartas de final. É partida única, quem vencer estará classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, ao que tudo indica. Corinthians passa pelo o Guarani, o São Paulo elimina o São Bernardo, o Palmeiras passa pelo Ituano e provavelmente o Bragantino também ultrapassaria também o Santo André. Então as semifinais provavelmente podem ser essas. Lógico, podem acontecer zebras, claro que sim, mas o mais provável é que esses times que são os favoritos consigam chegar às semifinais do Campeonato Paulista, como eu disse, pegando fogo, jogos importantes. Palmeiras fez a melhor campanha, o São Paulo também ali tentando se recuperar de um campeonato brasileiro que não foi muito bem ano passado e agora tentando um bicampeonato paulista, já que o São Paulo é o atual campeão paulista e busca esse bicampeonato já nesse jogo contra a equipe do São Bernardo, que vai fazer essas quartas de final com o São Paulo. E aí, como eu disse, tudo pegando fogo, jogos decisivos, e eu vou trazer aqui o grande goleiro Deola, que hoje está no Asa de Arapiraca, mas já agarrou por muito tempo no Palmeiras e conhece bem o Campeonato Paulista, e ele fala agora sobre essa situação do Campeonato Paulista funilando, desse Campeonato Paulista que está muito bem disputado. Não é isso, Deola? Muito boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E o Campeonato Paulista chegou à sua fase de mata-mata, né? A fase de grupos terminou. E eu vou hoje comentar um pouquinho do que rolou nessa primeira fase. Bom, os 3 grandes, né, não decepcionaram, classificaram em primeiro lugar. São Paulo demorou um pouco para engrenar, mas depois acabou se ajeitando, figurou ali pela parte de baixo da tabela, mas acabou classificando. Destaque para o Palmeiras, né, que fez 30 pontos, abriu 7 pontos do segundo colocado na classificação geral. Então nada de diferente nos cabeças de chave, né? A única, vamos colocar surpresa, mas aqui nem tanta surpresa foi, a classificação do Red Bull em primeiro lugar, né? O Red Bull vem tomando aí a fatia que o Santos tem deixado, né? Hoje eu acredito que as 4 potências do Campeonato Paulista, né? O Red Bull tá figurando aí neste cenário, né? Tirando o Santos, né, hoje, nesse momento, que vem passando por um momento difícil, né, hoje figura em 5º lugar aí na potência do estado de São Paulo. Um destaque positivo fica por conta do Ronaldo, artilheiro, né, do Campeonato Paulista. Tudo bem que é uma artilharia provisória, né, ele é jogador da Inter de Limeira, não conseguiu se classificar, mas por conta do critério de desempate, né, fez a mesma pontuação que o Guarani se classificou em segundo, a Inter de Limeira ficou em terceiro,
Mas vale destacar que a Inter fez 14 gols e o artilheiro tem 9, né? Então ele fez 9 gols dos 14 que a Inter fez, carregou praticamente o time aí nas costas, mas é um número expressivo, é uma quantidade expressiva de gols aí, e pode ser que ele seja o artilheiro do campeonato ou então a vice-artilharia, mas o fato é que no momento que o Brasil está carente, né, de homens gols, né, Ronaldo desponta aí e certamente já está no radar aí de muito clube grande. E a decepção fica por conta da Ponte Preta, né? Novo Horizontino já tinha caído há muito tempo, não conseguiu sequer uma vitória dos 12 jogos, né? Fez uma competição pífia, aquém da estrutura que o Novo Horizontino tem, né? E a Ponte Preta também, desde o início capengando, né? Na última rodada ainda tinha chances remotas, mas vem esbarrando nos inúmeros jogos ruins que a equipe fez, e sobrou gozação lá em Campinas, né? O Guarani acabou tocando sirene, teve muita coisa lá, né? Lógico, essas brincadeiras são sadias e isso a gente tem que aplaudir e dar risada. Não pode quando entra na questão das agressões que a gente tem visto aí acontecer ao longo dessas últimas semanas, né? Mais um fato lamentável lá no Sul, né? Um celular atingindo a boca, né? Poderia atingir lugares piores, né? Mas fica aí mais uma vez o meu repúdio, e essa gozação bacana, né? Lá em Campinas, isso aí é muito válido, e a Ponte Preta colheu o que plantou, né? Plantou muita desorganização, né? Mudanças de técnico, mudança de time o tempo todo, e isso acabou prejudicando. Já no Rio de Janeiro, as semifinais já começaram, inclusive já tem time classificado para a decisão. E esse time é o Flamengo. Em 2 partidas contra o Vasco, venceu os 2 jogos por 1-0, manteve a sua melhor técnica e conseguiu vencer as 2 partidas, está classificado para a final. O Flamengo, inclusive, que é o atual tricampeão carioca, buscando o inédito tetracampeonato nessas 2 partidas, foi melhor que o Vasco e conseguiu a classificação. O Vasco, que está em processo de reformulação, vai disputar a Série B. Inclusive, nessa semana foi muito bacana o que aconteceu no Vasco. Abriu os portões no sábado para o treinamento. O torcedor do Vasco foi em peso. Mais de 10 mil pessoas acompanharam esse treino aberto, e até muito por conta dessa questão da SAF, que deve ser aprovada nos próximos meses no Vasco, e o Vasco ter um parceiro para poder aportar um bom dinheiro ali, para poder melhorar a questão financeira e a questão do futebol do Vasco, tornar o time, o clube mais rentável e principalmente mais competitivo, já que o Vasco vem há 22 anos tentando fazer essa reformulação, mas não consegue, e agora com esse novo parceiro, uma empresa americana, 777 Partners, que esteve nesses últimos dias no Rio de Janeiro, seus empresários, para buscar informações, colher dados relacionados ao Vasco e conhecer a estrutura, e foi muito bacana. Inclusive, eles estiveram no Maracanã acompanhando esse jogo de domingo, em que o Flamengo venceu por 1-0, mas a torcida do Vasco fez um verdadeiro show. Então tem tudo um aparato aí para o Vasco reformular a sua equipe. Já o Flamengo, mesmo com a classificação, o torcedor do Flamengo não gostou da atuação da equipe, já que venceu o Vasco apenas por 1-0. O treinador Paulo Souza, português, começa a ser contestado, e o Flamengo precisa também melhorar o seu rendimento para buscar títulos maiores, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, já que é um dos 3 melhores times do futebol brasileiro, junto com Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas antes disso, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre também o jogo do Fluminense e Botafogo, que jogam hoje e também fazem o outro jogo da semifinal do domingo, para definir quem vai disputar o título carioca com o Flamengo. Mas antes, vou trazer aqui Renato Carioca para analisar esse confronto entre Vasco e Flamengo, que ele analisou desse clássico, que foi o primeiro semifinal do Campeonato Carioca. Fala aí, Renato, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Deola. Boa noite, Tardelli. Prazer enorme estar aqui novamente. Assim, em relação ao jogo, existe uma diferença muito grande, né, entre Flamengo e Vasco tecnicamente. O Flamengo impõe um volume de jogo muito grande, e se você não tiver um time de qualidade, um time rápido, para pelo menos nos contra-ataques ter alguma chance, fica difícil. Então eu acho que o Flamengo hoje é uma equipe que propõe o jogo, uma equipe que joga forte, que joga no campo do adversário, e tem muito volume e cria muita situação de gol, muitas situações de gols. Então eu acho que o Vasco até que resistiu, foi uma equipe que lutou muito, batalhou,
né? Mas é muito difícil, eu acho que a superioridade do Flamengo hoje é muito grande. Então eu acho que deu o favorito, vamos dizer assim. O Flamengo, na minha opinião, era o favorito e se impôs e ganhou as duas partidas. Eu acho que é isso. Eu acho que o Vasco lutou, foi um time guerreiro, um time de bastante determinação, de bastante empenho, mas não é o suficiente hoje só para ganhar do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo hoje está num momento muito superior a muitos clubes aí no Brasil. E assim, eu acho que hoje, para ganhar do Flamengo, você precisa montar um bom sistema defensivo e ao mesmo tempo ter qualidade também para poder contra-atacar, poder criar algumas situações de gol, que senão realmente é muito complicado. E como eu disse, né, a outra semifinal do Campeonato Carioca é entre Fluminense e Botafogo. Estão jogando nesse momento no Engenhão a primeira partida e o segundo jogo vai ser no domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, Fluminense e Botafogo. O Fluminense, por ter feito a melhor campanha, joga por 2 resultados iguais. Por exemplo, 2 empates ou vitória por um lado e para o outro, com o mesmo saldo de gols, o Fluminense consegue a classificação para a final. O Fluminense que tenta buscar a reabilitação depois de ser eliminado precocemente da pré-Libertadores, o que deixou o torcedor do Fluminense muito triste na derrota nesse meio de semana para o Olímpia, 3-1, e agora vai ter que buscar a classificação para a final do Campeonato Carioca. O Fluminense que tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 aqui no Rio e perdeu por 2-0, na verdade, no Paraguai para o Olímpia e está fora da Libertadores da América. Agora vai tentar buscar o título carioca e impedir o tetracampeonato do Flamengo. Provavelmente, nesses 2 jogos contra o Botafogo, precisa se classificar primeiro para depois fazer a decisão com o Flamengo. O Botafogo também tentando reabilitação, fez várias contratações nesses últimos dias, mas já visando o Campeonato Brasileiro, já que agora o Botafogo também é sociedade anônima, tem um dono agora, o John Textor, inglês, que comprou o futebol do Botafogo e está investindo pesado para que o Botafogo faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro nesse ano. E agora sim, vamos falar dos estaduais, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em Minas, definido as semifinais. Os jogos são os seguintes: o Galo vai enfrentar a Caldense em 2 jogos e o Cruzeiro pega o Atlético. O Cruzeiro ficou na 3ª colocação, o Atlético ficou na 2ª colocação. Por isso, o Atlético vai fazer o segundo jogo nos seus domínios e o Cruzeiro agora vai ter que se recuperar para tentar buscar a decisão do Campeonato Mineiro. Já o Galo pega a Caldense em 2 jogos, o Galo fez a melhor campanha e briga por mais um título mineiro, coisa que aconteceu também em 2021, o Galo tentando o bicampeonato para cima dos outros times mineiros, o Campeonato Mineiro também pegando fogo. No Rio Grande do Sul, as semifinais já começaram e os primeiros jogos já foram disputados nesse fim de semana. No Clássico Grenal, o Grêmio, jogando no Beira-Rio, venceu o Internacional por 3-0, jogando uma partida impecável do Grêmio e conseguindo a vitória para cima do maior rival, e agora joga podendo perder por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no Campeonato Gaúcho na decisão. Já na outra semifinal, Ipiranga e Brasil de Pelotas. No primeiro jogo em Pelotas, o Brasil venceu por 1-0 e agora joga pelo empate no segundo jogo para também chegar à decisão do Campeonato Gaúcho. Essas foram as informações do campeonatos estaduais principais do Brasil aqui na sua TV Onda Azul, aqui no Onda Esportiva. E a seleção brasileira joga na quinta-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil, que já está classificado, joga contra o Chile no Maracanã. Jogo esse muito importante, 9h30 da noite no Maracanã. Ingressos já começam a ser vendidos e o torcedor do Brasil vai tentar acompanhar essa partida, já que o Brasil, como já está classificado, tenta fazer os últimos ajustes visando a temporada e também a Copa do Mundo, que vai ser realizada no final do ano no Catar. E o técnico Tite convocou uma seleção brasileira com muitas experimentações para tentar achar o melhor time, a melhor convocação para a Copa. Então, o Brasil vai ficar de olho nesse jogo contra o Chile e depois, na semana que vem, pega a Bolívia fora de casa. Em relação a eliminatórias, também vai ter a rodada cheia pela Sul-Americana, muitos jogos importantes: Argentina, Uruguai, Peru, Equador, todos esses times brigando por vagas na Copa do Mundo. A Argentina também já está classificada, Uruguai, Equador e também o Chile ali brigando para chegarem à Copa do Mundo do ano que vem. Vão ser partidas interessantes de se acompanhar nesse meio de semana. Outra informação importante
importante em relação a eliminatórias. Vai ter eliminatórias na Europa, vai ter eliminatórias também na CONCACAF, que é na América do Norte e América Central, além, é claro, da Ásia. Muitos jogos importantes, todos esses times brigando ainda por classificações para a próxima Copa do Mundo, que é importante demais ter todos esses times classificados para a gente saber quais vão ser os adversários do Brasil na próxima Copa do Mundo. Essas são as informações do futebol internacional, pelo menos relacionados às eliminatórias. No futebol internacional, o destaque foi a vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol para cima do Real Madrid, jogando em Madrid, e venceu por 4-0 num baita jogo. O técnico Xavi fazendo um grande ferrolho e conseguiu essa vitória por goleada para cima do Real Madrid, mesmo jogando no Santiago Bernabéu. Foi uma partida impecável do Barcelona, e o Real Madrid, que está classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa, ficou de olhos abertos, até porque o time estava completo, mesmo assim tomou uma goleada do maior rival no espanhol. Esses foram os destaques do futebol internacional nessa segunda-feira aqui no Onda Esportiva. E para fechar esse programa de hoje, vamos falar sobre Fórmula 1. No primeira corrida do ano, na temporada 2022, deu a lógica. A Ferrari fez a dobradinha com Leclerc, o francês, e também o Carlos Sainz, espanhol. Os dois ficaram nas primeiras colocações. O Leclerc fez uma corrida muito bacana, disputando ali com o Verstappen, ponta a ponta, buscando a vitória, passando, ultrapassando, e conseguiu vencer essa corrida. E o seu companheiro de equipe da Ferrari, o Carlos Sainz, ficou na segunda colocação. Quem ficou em terceiro, buscando uma corrida de recuperação, foi o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, inglês, com a sua Mercedes, conseguiu a terceira classificação, muito comemorada, já que a Mercedes não está bem nessa temporada e, olha, vai ter que correr atrás, até porque tem a RB muito bem na competição, e agora a Ferrari voltando aos seus tempos de glória, com Marc Leclerc fazendo a ponta e conseguindo a vitória na primeira corrida do ano no GP de Bahrein. Essa temporada da Fórmula 1 promete bastante, e a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui na sua TV Onda Azul, no programa Onda Esportiva. Grande abraço, obrigado pela audiência de todos vocês. Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. E claro, acesse as nossas redes sociais, @TV Onda Azul, e também acesse nosso site, tvondaazul.com.br. A gente aguarda demais a sua parceria aqui na TV Onda Azul. Grande abraço, ótima segunda-feira. A gente volta na próxima, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Valeu, galera! Fui!